Irmãos e irmãs, nessa noite de domingo de Páscoa, eu quero te convidar a ler comigo a história dos discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. E nós vamos falar sobre a ressurreição a partir desse relato que o Evangelho de Lucas nos deixou. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Aqui o contexto é domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou, mas esses discípulos de Emaús ainda não estão sabendo da notícia. Diz assim o Evangelho de Lucas: naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus, como quem não quer nada, disse: que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele seria quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Jesus, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Que história incrível, né? Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito para a gente poder discernir o Evangelho. Pai de amor, estamos diante desse testemunho, desse relato, desses dois discípulos teus, dos quais um nós sabemos o nome, Cleopas. Pai, ilumina a nossa mente, nosso coração, nos dá a capacidade de discernir aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Fala profundamente a nossa alma nesse domingo
em que a gente rememora a tua ressurreição. Que o Senhor, que a sua vida seja mais um domingo, mais um dia doada a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quero começar o sermão de Páscoa dessa noite te perguntando o seguinte: meu irmão, minha irmã, vale a pena ser fiel a Jesus de Nazaré? Vale. Isso aí, gostei da resposta. Vale a pena. Mas vale a pena mesmo? Eu não digo aqui, tá, ser fiel a Jesus enquanto crença. Tá? Não é ser fiel a Jesus enquanto quem sabe o que dizer com a boca, teologicamente, de maneira correta. Não é chegar até o fim da vida, e como diz o meu sogro, quando a gente vai para a caixinha, não é até esse momento a gente dizer Jesus com a boca, Jesus com os lábios. Não é só a gente professar a doutrina correta, não é só a gente professar a teologia correta. A pergunta aqui é se vale a pena ser fiel a Jesus em termos da prática da nossa fé. Vale a pena a gente buscar se inspirar na vida de Jesus e tomarmos as decisões na jornada da vida, escolhendo sempre o caminho da bondade. Vale a pena a gente, durante toda a nossa vida, escolher o caminho da ética de Jesus de Nazaré. Vale a pena, ao longo de toda a nossa vida, nós escolhermos o caminho da generosidade. Vale a pena nós escolhermos o caminho de sermos sempre amorosos. Vale a pena a gente escolher sempre o caminho da não vingança. Vale a pena a gente escolher um caminho em que a gente abre mão de viver uma vida ressentida, amarga, em que a gente fica, sabe, cozinhando os ódios que nós muitas vezes cultivamos dentro da gente. Vale a pena a gente seguir uma jornada de vida em que até o dia em que o Senhor pedir a nossa alma, nós vamos insistir em sempre, não é às vezes, sempre perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos traem, perdoar aqueles que nos violentam, que nos agridem. Vale a pena? Vale a pena seguir essa vida, escolher esse caminho, mesmo talvez nós não encontrando ao longo da jornada uma espécie de um resultado de que isso valeu a pena? Vale a pena a gente seguir Jesus de Nazaré, mesmo quando nós somos fiéis à vida dele, ao exemplo dele, e a gente percebe no meio do caminho que isso não funciona. A gente não ficou mais rico, quem a gente perdoou não reconheceu o seu erro, quem a gente não se vingou continua querendo detonar a gente não conseguiu uma promoção no emprego, e enquanto isso, aí eu vou rememorar aqui o salmista muitas vezes, né? E até mesmo Abacuque, o profeta. E enquanto isso, aqueles que não são fiéis a Jesus de Nazaré, aqueles que não têm compromisso ético nenhum, esses prosperam, esses vão bem, esses estão sorrindo, esses estão se divertindo, esses estão rindo. Enquanto a gente muitas vezes sofre a dor de escolher o caminho de Jesus de Nazaré. Vale a pena, meu irmão e minha irmã? Essa é a pergunta que eu quero deixar para cada um de nós aqui nessa noite. A ressurreição de Jesus de Nazaré, isso que a gente celebra nesse domingo de Páscoa, é o atestado de Deus dizendo para a gente que sim,
a vida de Jesus, a sua obra nessa terra, o seu caminho, as suas escolhas, que o levaram até a cruz, que o levaram a ser pendurado no madeiro, se posto no lugar de maldito. Quando Deus ressuscita Jesus, é como se Ele estivesse dizendo: essa vida, essa escolha de vida vale a pena. É Deus dizendo para cada um de nós que a vida é maior do que a morte, de que a vida venceu a morte. E meu irmão e minha irmã, você só vai conseguir responder essa pergunta positivamente, dizendo, de maneira categórica, de maneira clara, de maneira sem assim escorregar, sem derrapar, que sim, vale a pena ser fiel a Jesus de Nazaré, somente quando o poder da ressurreição se manifestar na sua vida. Somente quando a ressurreição e o ressurreto se fizer presente em você, se fizer presente no caminho que você percorre, certamente esse vai ser o momento em que as nossas vidas serão transformadas, em que as nossas mentes, as nossas lógicas vão sofrer um abalo, uma transformação, uma mutação, uma revolução. E a gente vai poder dizer: sim, vale a pena. Somente quando a presença do ressurreto na sua vida, quando você tiver olhos para perceber Ele, a presença dEle, é que você vai poder ser inspirado para essa ressurreição, por essa ressurreição, para que a vida de Jesus te inspira a caminhar, como Ele caminhou, Somente através do poder da ressurreição, nós seremos capazes, irmãos e irmãs, de viver na confiança, na certeza, e não é uma certeza racional, é uma certeza existencial, é na alma, é no coração, são nas nossas entranhas, que sim, a vida venceu a morte, e vale a pena ser fiel a Jesus de Nazaré. Irmão, irmã, esses dois discípulos de Emaús, eles estavam completamente frustrados. Eles estavam quase que inconsoláveis. Eles depositaram toda a sua expectativa em Jesus de Nazaré. E de repente, aquele que era para ser o Salvador, aquele que iria redimir Israel, como eles mesmos dizem, ele foi crucificado, ele foi morto, o sonho acabou, aquilo que foi idealizado foi desmoronado, toda a expectativa foi arruinada. Mas nesse caminho, em que eles estão se perguntando, quem sabe, e aqui é uma hipótese que eu levanto, eles se perguntando, valeu a pena? Valeu a pena? Ele morreu, será que era isso mesmo que a gente achava que era? De repente, nesse caminho de Emaús, de repente a presença do Jesus ressurreto se manifesta ali. E a presença de Jesus ressurreto muda tudo. E volto a insistir, é a presença do ressuscitado, é a força, o poder que emana da ressurreição, que pode transformar a sua vida, pode transformar as nossas vidas. Porque quando a ressurreição chega na nossa vida, quando ela se manifesta, meu irmão e minha irmã, o nosso diagnóstico da vida, ele é modificado. Lá no verso 21, diz assim: contudo, esperávamos, eles dizendo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. A gente esperava que ele seria um líder político, que ele seria um líder lá, com força bélica,
que na mesma lógica de Roma, iria libertar Israel e reconquistar para Israel a mesma glória, principalmente tendo em mente ali o período davídico. E isso tudo se frustra, então esse é o diagnóstico que eles têm. É isso que eles acreditam, é isso que eles estão achando. E aí o verso 25 e 26, Jesus diz para eles: como vocês custam a entender, como vocês custam, ou seja, como se Jesus estivesse dizendo para eles: como vocês são cabeça dura, como vocês são difíceis, como vocês ainda não entenderam, como vocês demoram tanto para perceber aquilo que eu ensinei, aquilo que eu falei, aquilo que parece que está tão claro, aquilo do qual falavam os profetas. Não devia o Cristo, disse Jesus, sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Como vocês não captaram isso? Irmão, irmã, quando a gente diz ao longo da nossa jornada de vida, ao longo da nossa caminhada, quando a gente diz: olha, não está funcionando, não está funcionando esse caminho de ser cristão, esse caminho de ser discípulo de Jesus. Não está me dando retorno, não está valendo a pena. Quando a gente é abalado por qualquer tipo de adversidade da jornada, e a gente fica se questionando: será que está valendo a pena seguir Jesus de Nazaré? E nada funciona direito, nada dá certo. Quando a gente não é capaz de aceitar muitas vezes as dores da vida, e a gente fica lutando num embate ferrenho do porquê que a gente está enfermo, do porquê que o meu parente está enfermo, do porquê que eu não prospero financeiramente, porquê que eu não dou certo na jornada, porquê que as coisas não se resolvem. Quando a gente fica questionando isso, a gente cedeu. A gente cedeu à lógica do mundo. A gente cedeu, gente, aos jogos do mundo. A gente cedeu à lógica. A lógica que opera e vale para qualquer um nessa terra. Quando a gente fica achando que a nossa vida não está funcionando, a gente cedeu à lógica de Mamon, à lógica do dinheiro. Nós cedemos à vaidade, a gente cedeu à vingança, a gente para de perdoar, a gente para de querer ser bom, a gente fica se sentindo bobo, a gente fica se sentindo, sabe, inútil, a gente fica se sentindo mal, porque a gente está cedendo, a gente está deixando a nossa vida ser levada para essa lógica que opera na realidade, na lógica de todo mundo, de como todo mundo vive. A gente cede à violência, a gente cede à vingança, a gente se deixa levar. Quando tudo isso, gente, acontece, a gente precisa reconhecer que a nossa maneira de enxergar está errada. A gente precisa reconhecer que a nossa maneira de entender a vida está errada. A gente precisa reconhecer que a nossa interpretação da vida está errada. Nós estamos precisando de ressurreição. Porque quando o ressurreto e a ressurreição se manifesta em nós, a vida de Jesus está nos dizendo que sim, o amor sempre vence. Sempre vale a pena perdoar. Sempre vale a pena ser bom. Sempre vale a pena perdoar 70 vezes 7. Eu não sei se você já teve a experiência de encontrar alguém que já sofreu, não o pão que o diabo amassou, mas o pão que alguma pessoa amassou na vida dela. E a gente, discípulo de Jesus de Nazaré, escuta o testemunho, escuta a pessoa dizendo o seguinte para a gente: pastor, eu perdoei. Aí você fala assim: eu não acredito que perdoou. Dentro da alma, né? Não verbalizo isso. Mas depois de tudo isso que sofreu, depois de tudo isso que passou, e eu não estou falando de qualquer coisa não, existem pessoas que têm histórias, que elas sofreram e padeceram na mão de alguém, décadas.
Décadas. Décadas de indiretas. Décadas de diretas. Décadas de chutes na canela. Décadas de pressão psicológica. Décadas de abuso. Décadas de opressão. Décadas de um ambiente assim demoníaco, meu irmão e minha irmã. E passam-se décadas. Aí você pergunta para a pessoa, ela diz para você o seguinte: pastor, eu perdoei. E eu oro por esse, eu oro por essa. Sabe o que é isso? Isso é o poder da ressurreição na vida desse discípulo de Jesus. É isso. Irmão, irmã, nós quando decidimos seguir Jesus, eu sempre me lembro do que uma vez o João Alexandre falou aqui nessa igreja, 6, 7 anos atrás. O João chegou aqui em um momento em que ele estava tocando, em alguns momentos ele foi falando, e ele fez uma colocação provocativa que até hoje eu não esqueço. Ele disse o seguinte: você segue Jesus só para ir para o céu? Ou você segue a Jesus para você escapar do inferno? E aí ele colocou fez uma provocação para a igreja. E se o céu e o inferno não existissem? Você continuaria sendo fiel a Jesus de Nazaré? Você continuaria escolhendo o caminho da bondade? Você escolheria perdoar sempre? Você escolheria não se vingar? Você escolheria não violentar? Você continuaria dando a outra face? Você continuaria sendo generoso? Você continuaria sendo bondoso? O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é que o poder da ressurreição em nós faz a gente querer seguir Jesus, a vida dele, a obra dele, o exemplo dele, independente de qualquer circunstância, independente do tamanho da dor que a gente enfrenta, independente do tamanho do problema, do desafio, da dificuldade. A ressurreição faz a gente se manter fiel a Jesus de Nazaré, meu irmão e minha irmã. Faz a gente entender que os nossos diagnósticos estão errados, que não é sobre dar certo, que não é sobre funcionar, que não é sobre ser promovido, que não é sobre ter dinheiro, que não é sobre ter boa fama no meio da família, no meio da igreja, no meio de sei lá quem. Não é sobre isso, é sobre ser fiel a Ele, continuar agindo como Ele, continuar querendo ter na vida dEle a fonte da nossa inspiração, apesar de qualquer coisa nessa vida. Quando a ressurreição se manifesta em nós, nada pode nos tirar da rota de Cristo Jesus, na rota de Jesus de Nazaré. E quando a ressurreição chega em nossa vida, tem outra coisa que acontece e a gente vê nesse relato. A comunhão é valorizada. Olha que bonito esse trecho, 30-31. Quando estava à mesa com eles, a mesa. Nós estamos diante de uma mesa aqui. E como nós cantamos hoje, o Adriano escolheu essa canção, eu sei que foi pago um alto preço. Olha o que nós cantamos. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Olha, é uma experiência de união que nós temos uns com os outros. E o texto diz que quando eles estão à mesa, Jesus, ele toma o pão, ele dá graças e ele o parte e o entrega a eles. E quando isso acontece, os olhos deles são abertos e eles reconhecem a presença de Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus desaparece. Acho fascinante esse desaparecimento de Jesus. Porque Jesus não está aqui presencialmente. Jesus não está aqui sentado em uma dessas cadeiras. Jesus não está aqui em carne, que a gente possa tocá-lo, que a gente possa sentir as chagas, como Tomé sentiu.
Jesus não está aqui assim. Mas nós todos nessa noite vamos tomar o pão, nós vamos dar graças, nós vamos partir. E quando a presença do ressuscitado está no nosso meio, quando essa presença de Jesus está no nosso meio, Ele pode até não estar presencialmente aqui, mas Ele está aqui, porque o corpo dele está aqui, porque nós estamos aqui, porque a gente sabe que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um, para que nós fôssemos o seu corpo. A ressurreição, portanto, ela nos inspira a dividirmos o pão. Ai, pastor, mas a convivência é difícil. É difícil conviver com aquele ali, pastor. Aquele ali não dá. Aquele ali é terrível. Aquele ali, pastor, é insuportável, meu Deus do céu. Aquela ali pisou já no meu calo em 1987. Tem... Igreja, gente, igreja. Gente junta, misturada, convivendo. Dá uns negócios, não dá? Dá uns entraves, não dá? Os mais antigos sabem, né, das histórias de cadeiras voadoras em Assembleia Batista. Misericórdia, que vergonha, né, gente? Que vergonha. Mas a ressurreição, ela faz a gente, embora a gente saiba de dificuldades de convivência, a gente saiba do risco que a gente corre em confiar, o risco que a gente corre em ter uma amizade construída. O risco, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu vou para a igreja, mas não quero me envolver. Quem já ouviu isso? Um monte de gente. Eu não vou perguntar quem acha isso, que eu não quero te expor de maneira nenhuma. Eu não quero me envolver, pastor, porque é complicado. A ressurreição faz a gente experimentar a experiência da comunhão, de tal modo, de um modo tão profundo, de um modo tão sincero, de um modo tão visceral, que vale a pena a nossa amizade. Vale a pena a nossa fraternidade. É uma coisa utópica quase, sabe? É uma coisa idealista até. Mas a ressurreição, ela não fica fazendo a gente, ai meu Deus, eu estou com medo de. A gente vai com medo mesmo. A gente corre o risco mesmo. A gente se entrega mesmo. Ai, mas aquele já me deu uma nas costas, pastor. Mas a gente continua com as nossas costas disponíveis para elas serem esfaqueadas. Porque a gente divide o pão. E esse pão não é qualquer pão. É o corpo daquele que foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia para nos dizer, para nos ensinar. Uma coisa que a gente teima, como esses discípulos, vocês ainda não conseguem entender? Que foi pago um alto preço para que a gente fosse um, gente. Para que a gente fosse um. A ressurreição, ela muda a nossa mentalidade. E faz a gente acreditar, faz a gente vivenciar a comunhão da mesa. Faz a gente experimentar a experiência de nós sentirmos coisas por pessoas que não são nossos parentes, que não são os nossos pais, não são os nossos irmãos de sangue, mas a gente experimenta um tipo de relação mais intensa, mais profunda, uma relação em que a gente não mede esforços, uma relação em que a dor do outro é a nossa dor, a alegria do outro é a nossa alegria, e a gente caminha junto, dia após dia, refeição após refeição, pão após pão partido. A gente olha uns para os outros e a gente diz, você é meu irmão, você é a minha irmã, nós somos um e nós vamos caminhar. O que está acontecendo na sua vida? O que você está passando? Quais são as suas dores? Quais são as suas encrencas? Quais são as coisas horríveis que você tem para partilhar, que você não partilha com ninguém? Pode partilhar comigo, porque eu e você, nós somos um, nós somos igreja, nós somos comunidade de fé.
Irmão, irmã, a gente sai da nossa casa todo domingo para se encontrar. Isso não tem que ser algo rotineiro, isso não tem que ser algo mecânico. A experiência da ressurreição faz com que a gente, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, a gente tenha uma certeza. A certeza de que quando eu vou lá para IBQ, de que quando eu vou lá para o Fute Churras, de que quando eu chego aqui no CR, de que quando eu vou conversar com o pastor André, de que quando eu vou vivenciar a experiência da comunidade, de que quando eu for conversar com alguém nessa igreja, nessa comunhão, eu vou encontrar alguém ali que é um comigo, alguém que eu amo, alguém que eu sei que me ama, alguém que eu não vou soltar a mão. Amém, irmãos? Nós somos a igreja de Cristo Jesus na terra. Talvez você não se abra com seu pai, com a sua mãe. Talvez não tenha ambiente para você ter uma troca com seus irmãos, com a sua família. Talvez você não consiga ter uma convivência harmoniosa em tantas instâncias da sua vida. Mas aqui, esse bando de pecadores, a gente está sendo movido pelo Espírito do ressurreto, pelo Espírito daquele que vive, pelo Espírito daquele que deu o seu corpo, partiu, para que nós fôssemos um, para que a gente vivesse em comunhão, para que nós fôssemos povo de Deus, povo de Deus. A gente pode estar chorando, a gente pode estar sorrindo, a gente pode estar passando pelo que for, mas nós somos o corpo de Cristo. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. Se não tiver poder da ressurreição, gente, sabe o que vai ser isso? Pãozinho Puma com Del Valle. Pãozinho Puma com Del Valle. Se não tiver poder da ressurreição, isso aqui não vai significar nada. Se não tiver o poder da ressurreição, essa mesa bonita, tudo arrumadinho, essa cerimônia, esse rito importante, não vai significar nada. Mas se tivermos sido tocados pelo poder da ressurreição em nós, na hora que a gente comer aquele pão, na hora que nós bebermos daquele cálice, juntos, nós vamos ter os nossos olhos abertos para perceber que Jesus Cristo ressurreto está sentado do teu lado. Para perceber que o corpo de Cristo, gente, está do nosso lado. Para percebermos a presença de Jesus pertinho da gente. Irmão, irmã, se a presença da ressurreição e do ressurreto for real, nessa comunidade, nesse ajuntamento, o pão Puma e o suquinho Del Valle, eles vão sofrer. Eu não sou católico, tá? Não tem transubstanciação, mas estão me entendendo? Vai ter algo acontecendo aqui para além. Vai ter algo misterioso se manifestando no nosso meio. E na hora que você trocar olhares com o seu irmão e com a sua irmã que está sentado perto de você, você vai saber que ali está alguém que é parte do corpo de Cristo e que é um com você. Aleluia! Aleluia! Alguém que você pode contar, alguém que você pode caminhar. Mesmo que Jesus tenha desaparecido, mesmo que Ele não esteja aqui presencialmente, a presença de Jesus será real, mais do que nunca em nós. Amém? Quando a ressurreição chega perto, chega em nossas vidas, a gente também descobre que nós somos iluminados para a gente poder vivenciar uma sabedoria de vida. Lucas 24:32, o texto diz: então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Irmão, irmã, quando a gente fica se perguntando, vale a pena seguir Jesus? Vale a pena seguir Jesus? A gente deixa de viver a vida.
A gente passa a não apreciar a existência. A gente cede a uma vida pessimista, a uma vida sem esperança, a uma vida sem sentido. A gente fracassa diante da maldade, a gente fracassa diante da dor. Mas quando a ressurreição de Cristo pulsa em nós, o nosso coração arde. O nosso coração arde. O Espírito do ressuscitado faz com que o nosso coração ele arda. Porque a palavra, Ele que é a palavra, Ele se manifesta na nossa vida e na nossa caminhada. Ele faz o nosso coração arder a tal ponto em que eu sou inspirado por esse Espírito do ressurreto a viver a vida. A viver a vida com sabedoria, a viver a vida com discernimento, a viver a vida de um jeito bonito, lindo. A minha biografia ela é transformada. Eu deixo, e me entendam bem, aqui não tem nada de teologia coach, mas a gente deixa de ser uma pessoa normal. A gente deixa de ser só mais um número. Uma vez eu falava com um conhecido, e ele, nossa, eu amo essa empresa. Eu amo essa empresa. Minha vida é essa empresa. Trocentos anos dedicado à empresa. E um dia eu falei para ele, irmão, cuidado, você é só um número. F422233. Esse era o meu código funcional na organização que eu trabalhava. Lá em 2004, ganhei esse código. Nada a reclamar, dei para o maravilhoso. Mas irmãos, aquilo não é minha comunidade de fé. Irmãos, o dono, os acionistas não são o meu senhor. Eu sou só um número. Eu ofereço serviço e recebo dinheiro. É assim a vida, é assim que é. Mas quando a gente é tocado pelo ressurreto, a gente entende que a gente não é o F422233. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A vida de Cristo Jesus foi doada para nós, foi doada para mim. Eu deixo de ser um código e eu me torno filho amado de Deus. E quando eu vivo a vida, inclusive indo trabalhar para uma empresa que me deu um código, eu não sou mais um código lá dentro, eu não sou mais um número lá dentro. Eu sou um filho amado de Deus lá dentro. Eu sou o André, discípulo de Jesus de Nazaré. E a vida do Cristo se manifesta em mim, me dando sabedoria para eu tomar as decisões na minha caminhada, para eu poder saber ser grato por pão que eu parto em cada refeição, para eu agradecer a Deus pela minha comunidade de fé, para eu viver a vida de um jeito lindíssimo. De tal modo que a vida de Cristo em nós se torna testemunho. Testemunho. Nós nos tornamos, quando a ressurreição se manifesta em nós, nós nos humanizamos. Nós nos tornamos humanos como Jesus quer que nós sejamos. A ressurreição, ela tem que ressuscitar a nossa sede pela vida. Como que está a sua jornada de vida? Como que está a sua caminhada? Se você vai acordar amanhã cedo, se você daqui a pouco, saindo daqui, vai ouvir a musiquinha do Fantástico, e vai dar uma vontadezinha de morrer, irmão, você precisa de ressurreição. Se amanhã, na hora que o relógio despertar, 5h30, e você já vislumbrar aquele trenzão da pesada, e você pensar assim, sabe, por um instante, uma vontadezinha de morrer, irmão, você precisa de ressurreição. Você precisa olhar pela janela do trem, você precisa ver a roda gigante do Parque Vila Lobos, não da igreja, do Parque Vila Lobos. Você precisa encontrar beleza na existência, no trem, no busão, no trampo, na chegada em casa à noite. Mas pastor, eu chego 10h30, 11 horas podre. Ah, irmão, se você só vai ter tempo para dar um abraço naquele que te ama, que está lá na sua casa te esperando,
dá o melhor abraço que você puder. Se você vai ter só tempo de pegar o finalzinho ali, sabe? O jornal da noite. Dá graças a Deus pela tua vista que pode ver. Dá graças a Deus pelo ar que está pulsando no seu pulmão. Se você for fazer só um mistozinho quente, magrinho, sabe? Um negocinho. Dá graças a Deus pelo pão que você tem em casa. Irmão, irmã. O poder da ressurreição em nós não pode fazer com que a nossa vida seja normal. O ordinário precisa se tornar extraordinário. O ordinário precisa se tornar cheio da presença do Deus vivo. O ordinário precisa se tornar cheio da beleza que emana do belo, daquele que é santo, daquele que é maravilhoso. A vida não pode se tornar um negócio mecânico que você bota a quinta marcha e vai empurrando com a barriga de qualquer jeito. É o ressurreto. É o ressurreto que tem o poder de fazer com que os nossos corações ardam. Ardam. A palavra de Deus, Jesus, está viva em nós, vivo em nós. Os discípulos de Emaús, eles não tinham falta de conteúdo. O problema deles não era conteúdo, gente. Eles entendiam razoavelmente as coisas. O problema deles era a interpretação equivocada, errada. E o que vai mudar tudo é a ressurreição e o ressuscitado caminhando com eles naquele caminho. Isso muda tudo. A ressurreição, irmão, irmã, tem que aquecer o nosso coração. A ressurreição tem o poder de transformar um dia que a gente acha que não valeu a pena num dia que vale a pena. A ressurreição tem o poder de transformar uma vida que não vale a pena numa vida que vale a pena. A ressurreição tem o poder de mudar os óculos que nós enxergamos a realidade. Deus disse sim à vida de Jesus quando o ressuscitou dentre os mortos. Ele disse sim para o testemunho, para a vida, para a obra, para o jeito como Jesus viveu. E nessa noite nós celebramos um Deus que está dizendo sim para cada um de nós, para cada um de nós que é afetado, que é tocado pelo poder da ressurreição de Cristo. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, vale a pena. Olha, minha oração é para que você vire um doido. Um doido no bom sentido. A minha oração é para que você vire o tipo da pessoa que quando você abrir a boca para contar a tua história, as tuas lutas, as tuas dores, a pessoa não vai acreditar no sorriso que vai emanar do teu ser para ela. Porque você vai ser tomado de não somente de uma certeza, mas você vai vivenciar a experiência de ser alguém que é movido pelo poder da ressurreição. Você vai ser alguém movido pelo poder da ressurreição que venceu a morte. E nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente ou do porvir, nada, nenhum poder dessa terra vai ser capaz de te separar da presença do ressuscitado que vai emanar em você.